Boa noite a todos. Coisa boa estar aqui nessa noite, podendo ver tantos rostos que eu conheço já de longa data e outros que eu nunca vi na vida. Glória a Deus por isso. Significa que a igreja do Senhor Jesus está avançando, que a igreja de Cristo, ela é uma igreja que a cada dia que se passa, se mostra mais cheia da multigraça, da multiforme sabedoria de Deus, em termos tantos irmãos diferentes, não é verdade? Glória a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, Filipenses 3, do verso 17 até o verso de número 21. Filipenses 3, 17 ao 21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vou fazer a leitura, peço aos irmãos que acompanhem, por favor. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar? Pai, nós agradecemos porque a sua presença é real em nosso meio. Nós te agradecemos porque podemos ouvi-lo nas canções, podemos ouvi-lo por meio das orações, podemos ser ouvidos por meio da tua graça. E assim, Senhor, glorificamos o seu nome nessa noite e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos humildemente que o Senhor não nos alimente de palavras humanas, de homens, mas que o Senhor nos alimente da palavra do céu, do banquete do alto, daquele banquete que só o Senhor, com todo o teu poder e glória, pode conceder aos seus filhos. Assim nós oramos, pedindo graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o nosso tema do congresso é o Evangelho é para a vida real. E o tema que foi entregue a mim é falar a respeito de como seremos semelhantes a Ele, como seremos semelhantes a Jesus. Mas se há algo que você vai concordar comigo, é que para nós sermos semelhantes a Jesus na ressurreição, nós precisamos antes ser semelhantes a Jesus na nossa vida terrena, no nosso dia a dia. Porque o Evangelho não é uma palavra ensinada para a eternidade. O Evangelho é uma palavra ensinada de agora até a eternidade. O Evangelho é uma palavra de hoje para sempre. E não uma palavra ou um momento que acontecerá no futuro. É uma boa notícia para agora. E é importante, antes de meditar sobre a vida futura, nós trazermos à nossa mente, o nosso coração, para a vida presente. E a primeira coisa que nós encontramos, o primeiro ensino de Paulo que nós encontramos nesse texto, está aí no verso 17, onde ele diz: irmãos, sede imitadores meus,
e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo dá algumas ordens aqui, ele diz, olha, sejam imitadores, observem os que andam segundo aquilo que nós ensinamos. Isso é tão importante para nós nesses dias. Você há de concordar comigo que nos últimos dias nós temos percebido que o Evangelho aparentemente tem se transformado em apenas um conhecimento humano. O Evangelho, olhando aparentemente, tem se transformado um amontoado de conhecimento correto sobre a teologia que a Bíblia ensina, e apenas isso. Mas quando nós olhamos para esse texto, Paulo ele nos indica não simplesmente doutrinas, ele não está dizendo simplesmente sobre algum tipo de conhecimento, ele não está discorrendo sobre grandes ensinamentos nesse texto, no sentido acadêmico. Ele está falando sobre prática. Paulo não está dizendo que nós devemos imitar aqueles grandes estudiosos. Paulo não está dizendo que nós devemos nos aprofundar de forma a que cada vez que nós conhecermos mais a profundidade da palavra de Deus, nós vamos ser mais, como é que eu posso dizer, mais crentes. Não, é porque nós somos crentes que nós nos aprofundamos. Mas conhecimento por conhecimento, Satanás conhece a Bíblia também. Nós temos vivido e visto dias em que jovens, assim como nós aqui, eu ainda me considero jovem, graças a Deus. Vou ser pai logo mais, se Deus permitir, mas eu me considero jovem. E a gente entra nas redes sociais, eu não sei vocês, estou dizendo a minha experiência, é que tem um monte de teólogo de gabinete. Uma pessoa não pode postar uma música que não seja da maneira que você acha que aquela música tem que ser cantada ou ensinada, que alguém embaixo já faz um hate gospel, já faz um comentáriozinho dizendo, essa música não é teologicamente bíblica. A pessoa não pode postar uma opinião que a gente não tenta nem ensinar a pessoa por meio da amizade, por meio do diálogo. A gente simplesmente diz, se você não crê assim, você não conhece nada sobre a palavra de Deus. Conhecimento é muito importante, mas simplesmente o conhecimento não leva ninguém a lugar nenhum. Paulo, nesse texto, ele está sendo bem enfático em dizer que na nossa vida cristã a gente precisa entender que a ortodoxia não tem vida sozinha. Paulo está mostrando nesse texto, nesse verso 17, que nós não devemos simplesmente imitar o conhecimento que as pessoas têm, mas que nós devemos imitar a conduta que as pessoas têm. O primeiro ensinamento de Paulo aqui é a importância de uma conduta santa na igreja de Deus. A importância. Conduta é o fruto do dogma, a prática daquilo que se crê. Nós pensamos e fazemos tudo pautado naquilo que nós cremos em nosso íntimo. O nosso conhecimento e prática são inseparáveis. É como se nós pudéssemos dizer que a ortodoxia e a prática geram frutos de arrependimento. Se você tiver apenas conhecimento, isso não muda o seu coração. Porque se mudasse, estava fácil mudar o mundo, não é verdade? É só ensinar o conhecimento do Evangelho para as pessoas, todo mundo mudaria. Não. Tem que entrar no coração, tem que transformar. E por que Paulo diz isso? Porque Paulo sabe que nós precisamos, mais do que conhecimento, nós precisamos também de prática. Nós precisamos de exemplos. Nós precisamos
de modelos. E Paulo está dizendo: sede meus imitadores. E por que Paulo arroga para si? Porque Paulo diz que ele quer que nós sejamos imitadores dele? Simplesmente porque Paulo diz que ele quer que nós sejamos imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo. Então Paulo não quer que você imite, que você siga simplesmente as pessoas. Ele quer que você siga a verdade maior, o absoluto, aquele que transcende o alfa e o ômega. Jesus Cristo nosso Senhor, Ele é o padrão da verdade. Porque em Cristo não havia apenas conhecimento, em Cristo havia prática, havia poder. Eu não vou pedir você para abrir a sua Bíblia nesse texto, mas lá em Mateus, Evangelho, capítulo 7, verso 29, diz que as pessoas, quando ouviam Jesus ensinar, começavam a ficar estremecidas, começavam a sentir o coração inflamado, e diziam, como diz lá no verso 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Pouco mais à frente, ali no mesmo evangelho, no capítulo 23, do verso de 1 ao 4, o próprio Senhor Jesus vai explicar o motivo pelo qual ele pregava e as pessoas davam ouvidos, pelo qual ele pregava e as pessoas eram transformadas. O texto vai dizer que, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O Senhor Jesus está dando a explicação de porque muitas vezes eu e você pregamos e não transformamos a vida de ninguém. É porque o nosso conhecimento não é mostrado na nossa conduta. O nosso amor por Jesus muitas vezes não é mostrado por meio das nossas ações. Piores são os casos que nem por meio das palavras. Quando nós observamos esse todo, irmãos, nós percebemos o quanto o mundo está carecendo, e a igreja de Cristo está carecendo de pessoas que são verdadeiramente seguidores de Jesus. Pessoas que verdadeiramente abandonaram tudo para seguir a Ele. Pessoas que verdadeiramente tomaram a sua cruz e foram atrás do seu mestre. Não precisa perguntar um a um. Eu posso te ter essa conclusão rápida. Quantas pessoas você conhece que você diz: essa pessoa, por meio das suas obras eu vejo, é um crente sincero, cheio do Espírito Santo? Quantas pessoas você conhece assim? Eu conheço, e você também conhece, tantas famílias cristãs, que os pais ensinam tudo aos filhos. Ensinam a se apaixonar pelo time de futebol, a vibrar na frente da televisão, ensinam os filhos a amarem exercício físico, levam os filhos para o parque para se exercitar, começam a reclamar quando os meninos estão um pouco, digamos assim, fora de forma. Saí de férias há pouco tempo, há algumas semanas, e eu estava numa praia, e lá eu vi um pai extremamente frustrado com o próprio filho. O pai olhava para o filho e falava: meu filho, você não quer surfar não? Sua prancha está ali. O menino: não pai, não quero não, compra uma batata para mim. Aí o pai virava e falava assim: meu filho, você não quer ir ali dar uma nadadinha com o papai não? Aí o pai olhava para o menino, aí o menino olhava e falava assim: não pai, eu queria um sorvete agora. Aí no meio de todo mundo, aquele pai olhou dentro dos olhos do filho e falou assim: é por isso que você está gordo, é por isso que você está assim. Nós nos apegamos, é isso que eu quero que você atenha o seu pensamento, nós nos apegamos com tudo.
Nós fazemos tudo por nossos filhos, nós fazemos tudo pela nossa família, nós corremos atrás de tudo, e aquilo que é primordial, que é dar um exemplo cristão, um sincero exemplo de piedade e de vida com Deus dentro da nossa casa, é esquecido. E nesse texto, Paulo está dizendo: sejam meus imitadores e observem os que andam segundo o modelo que vocês têm visto em nós. Será que eu e você podemos nessa noite dizer que as pessoas olham para as nossas práticas e dizem que nós somos cheios do Espírito Santo? E dizem que nós somos crentes sinceros, que amamos a Jesus? O mundo precisa de crentes fervorosos e sinceros, de luz verdadeira. Não aqueles dos livros que a gente já conhece, não é verdade? Tantos nomes. É você e eu. O mundo precisa que você e eu acordemos para a vida verdadeira e eterna. E sejamos esses modelos que brilham no meio da escuridão por causa do nome de Cristo. Segundo lugar que eu olho para esse texto, e eu consigo perceber que o apóstolo Paulo está ensinando, é que ele sabe que na igreja nós temos muitos modelos que não são modelos de cristãos sinceros. E do verso 18 ao 19, ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo está dizendo que nós precisamos ter cuidado com os exemplos que estão dentro da igreja, os modelos que estão dentro da igreja e não servem o nome de Jesus. Paulo está alertando: cuidado para as pessoas que vocês estão seguindo, para as pessoas que vocês estão dando ouvidos. Não vivam como eles, como inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz que ele chora ao pensar que em meio à igreja existem pessoas que se dizem servos de Cristo e vivem numa vida de mornidão, que não demonstram que são verdadeiramente fiéis. Primeira coisa que nós podemos destacar nesse texto é aqui na parte B do verso 19, que ele diz o seguinte: e a glória deles está na sua infâmia. Na parte A ele diz: o destino deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o ventre. Paulo ele começa fazendo uma afirmação sobre o dogma dos inimigos de Cristo. A ortodoxia, aquilo que os inimigos de Cristo acreditam. O texto diz: o destino deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o ventre. E como Paulo pode afirmar que o Deus deles é o ventre? Quando a gente continua o verso, ele mostra o porquê ele pode afirmar. É porque a glória deles está na sua infâmia. E tudo isso porque eles se preocupam somente com as coisas terrenas. As coisas terrenas. Irmãos, aqueles que vivem uma vida que só se preocupam com as coisas terrenas, são inimigos da cruz de Cristo. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Os seus olhos, os olhos dessas pessoas, estão nessa terra. Eles visualizam a vida aqui e amam a vida que tem aqui. É interessante porque você e eu sabemos que naturalmente eu e você amamos essa vida, não é verdade? Fala sério. Nós amamos essa vida. Essa vida é prazerosa, não é verdade? Deus criou para ser prazerosa mesmo. Nós ficamos encantados por tudo que nós podemos conquistar nessa vida. Nós ficamos encantados por tudo que nós podemos sonhar nessa vida. Planejar, construir, edificar, viver, caminhar.
E muitas vezes, nós somos terrivelmente assombrados pelo terror do legado pessoal. Por pensar somente nessa vida, muitas vezes nós somos assombrados pelo terror do legado pessoal. Fala sério, a gente já nasce sendo preparado para o futuro. A gente já nasce indo logo e rápido, o mais rápido possível para uma boa escola. Para os cursinhos de inglês, cursinhos disso, daquilo outro. E durante todo esse tempo, nós somos preparados e vamos para a faculdade. Vamos caminhando, correndo, crescendo, nos esforçando, suando a nossa camisa, tentando nos capacitar para quê? Para chegar lá na frente e no futuro nós sermos alguém. Aparentemente parecendo que até aquele momento nós não éramos ninguém. Há um terror sobre os jovens e adolescentes, os adultos também, mas principalmente sobre vocês, que é o terror do legado pessoal. O que os meus amigos vão pensar de mim? Meu amigo foi para a faculdade tal, está fazendo tal curso, vai ganhar muito dinheiro. Eu estou aqui trabalhando de atendente de loja. Se menosprezam, pensam que não são ninguém, porque estão atuando numa área da sociedade que é diferente daquele outro amigo. Mas por quê? Como que ele está balizando? Como essa pessoa está balizando? Se ela é alguém, é pelo quanto que ela fatura, pelo quanto ela ganha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem vivido esse terror na sua vida? Você tem ficado noites sem dormir? Você tem andado ansioso, frustrado, porque a sua nota do Enem não foi tudo aquilo que você esperava? Ou você tem medo de que não consiga suprir todas as expectativas das pessoas que estão na sua volta, porque todo esse treinamento do legado pessoal traz custo para a sua família. Seus pais estão pagando cursinho, sua família está empenhando sobre a sua vida. Isso traz um peso sobre você. O problema é que em meio a essa pressão, o problema é que em meio a todo esse terrorismo da glória pessoal, do legado pessoal, nós esquecemos quem nós somos, para o que nós fomos chamados, e nos esquecemos de cuidar da vida emocional e principalmente da nossa vida espiritual. Você consegue perceber que tudo isso que eu vim falando aqui, a última coisa que eu falei é a vida espiritual? É porque geralmente é esse lugar que Deus tem na nossa vida. É o último. Tomamos decisões sem consultar ao Senhor. Entramos por portas que, se lêssemos a palavra de Deus, saberíamos que são portas que levam à morte. Tudo isso porque nós estamos muito preocupados com essa vida. João Calvino, em um dos seus comentários, ele diz que não há meio termo. Ou nós não fazemos caso absolutamente dos bens deste mundo, ou por força maior estaremos ligados a eles por um amor desordenado. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos ao mundo. E as nossas práticas, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, dirão qual é o nosso verdadeiro amor. Aonde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. A gente sabe que a vida é brutal, que toma a nossa mente, que absorve as nossas emoções, tira o foco daquilo que é eterno e aquilo que é perfeito. Durante o nosso dia, nós ficamos pensando o tempo todo no nosso futuro profissional, futuro, como nós vamos estar daqui a alguns anos, como a nossa saúde vai estar, o quanto eu posso investir na minha saúde, investir no meu conhecimento. Mas o que nós devemos nos perguntar é, se nós pegarmos uma balança e colocarmos nessa balança de um lado, tudo que você tem empreendido, e tudo que você tem se esforçado para uma glória aqui nessa terra, nessa vida. E do outro lado, nós colocarmos o quanto você tem plantado na vida eterna. Qual lado da balança vai pesar mais?
Porque segundo o próprio Cristo, nosso Senhor nos ensinou, essa vida é passageira. Essa vida é como um sopro. Essa vida é como um vapor que some rapidamente. O que nós temos dado mais importância? Quem nós somos? Imitadores de Cristo ou nós somos inimigos da cruz de Cristo? A nossa glória está na nossa pessoa, está na nossa vida terrena, ou nós temos nos preocupado mais e de forma equilibrada, perfeita, naquilo que é eterno, que é celestial? Às vezes, irmãos, eu leio alguns livros de biografia, que é inevitável terminar se não for chorando. É inevitável. Essa semana eu li 3 biografias, e naqueles livros que eu lia, a primeira delas foi a respeito de David Brainerd. Vocês já devem ter ouvido falar. Ele foi um rapaz muito jovem, que foi despertado pelo poder do Espírito Santo, a pregar aos índios peles vermelhas, lá nos Estados Unidos. Abandonou tudo, e foi pregar o Evangelho, porque ele não suportava pensar que as pessoas estavam caminhando para o inferno, para a morte eterna, sem ouvir a palavra da salvação e a palavra da esperança. E eu trouxe um trecho da oração que ele faz no seu diário, que ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo, envia-me para longe de tudo que se chama conforto nessa terra, envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Adeus amigos, adeus conforto terrestre, mesmo os mais desejados do meu coração. Se o Senhor quiser, eu gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Você está pensando em ter uma boa profissão? Está sonhando com isso? Não tem problema não. Mas que Deus coloque no seu coração, para que você sonhe em primeiro lugar, ser um servo de Deus poderoso nessa terra. Porque Paulo está dizendo que assim como esses maus exemplos corrompem os corações sinceros, podem corromper o coração daqueles que amam a Deus em algum momento da caminhada, Paulo está dizendo também que os bons exemplos arrastam. Os bons exemplos arrastam, irmãos. Palavras podem direcionar e ensinar, mas os exemplos arrastam. Quando eu olho para David Brainerd, é impossível que eu não ligue ele diretamente a Henrique Martin. Um homem que, quando leu o diário de David Brainerd, de tudo que ele passou por amor a Deus, acende a alma com uma chama tão quente, tão cheio do Espírito Santo, que abandona tudo e toda a sua vida para ir pregar e traduzir a Bíblia para os indianos e os persas. E esse Henrique Martin, quando ele morre, uma mulher chamada Fidelia Fisk, quando lê o diário desse homem, que lê o diário de outro homem e foi levado à missão, ela também abandona tudo, caminha mais de 30 quilômetros em madrugada, onde a chuva era muito forte, era torrencial, para bater a porta da sua mãe e dizer: mãe, por favor, me permite ir para a Índia, pregar o Evangelho. Os exemplos arrastam, irmãos. Qual é o legado que nós estamos deixando para essa vida? Quando nós olhamos para a caminhada do Senhor Jesus, lá em João capítulo 4, os discípulos chegam para ele e falam: mestre, o senhor está muito cansado, o senhor está trabalhando demais, mestre, o senhor está curando muita gente, está pregando muito a palavra, o senhor está exausto, o senhor não está comendo, mestre, por favor, mestre, senta, coma. Jesus, no verso 34, responde para eles: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
realizar a sua obra. Aqueles que não vivem assim, o texto vai dizer que o destino deles é a perdição. Porque todos aqueles que buscam o que é seu próprio, não são servos de Cristo, não são servos do verdadeiro Rei. Em último lugar, eu queria que nós olhássemos aí o verso 20. O verso 20 de Filipenses vai dizer assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se nós observarmos e imitarmos os bons exemplos que seguem a Cristo, o único fim que existe para nós é a glória eterna com o próprio Cristo. É ser como Ele na vida, para que sejamos como Ele também na ressurreição. O Evangelho é para a vida real. Paulo lá no primeiro capítulo de Filipenses, verso 21 a 24, ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que eu hei de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário permanecer na carne. Há um princípio muito importante que Paulo quer nos ensinar. Para nós sermos como Cristo é, nós precisamos passar por aquilo que Cristo passou. E aqui nesse texto, Paulo está dizendo a respeito da sua própria morte. Ele está dizendo: olha, se eu penso em morrer e estar com Cristo, e sei que isso é muito melhor, me vem também no coração o entendimento da importância que é eu ainda estar no meio de vocês em vida, para servir a Deus no meio de vocês. O que Paulo ensina nesse texto é: quer na nossa vida, quer na nossa morte, nós precisamos servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está ensinando. E não há como servir a Jesus e passar para a glória sem morrer. Só se Jesus voltar antes, não é verdade? Mas se Jesus não voltar, nós vamos conhecer a corrupção da carne, nós vamos morrer, para depois sermos ressuscitados, e a nossa alma se juntar novamente ao nosso corpo material, e tanto material e imaterial se tornarem uma só pessoa gloriosa, cheia de Deus, em perfeição, em glória eterna. Mas para isso precisa morrer. E a gente ama tanto essa vida que a gente não quer nem morrer, não é verdade? Fala sério. Você acordou hoje pensando: se hoje foi meu último dia, hein? Você acordou pensando assim hoje? Não, né? Provavelmente não. Você ama muito essa vida igual eu. Você é pecador que nem eu mesmo, você sabe. Mas quando eu olho para Paulo, Paulo está ensinando que nós precisamos ter uma expectativa poderosa a respeito da morte. Você está pronto para esse evangelho? Está pronto para esse evangelho? De abnegação até da sua vida real? Para o evangelho em que quando você contrai uma doença, um vírus, quando você fica acamado, quando você fica doente, ao invés de olhar para os céus e dizer: por que, Senhor, aconteceu isso comigo? Eu fiz tudo certinho, fui na igreja, eu dizimava, ofertava, eu orava, Senhor, eu visitava, eu lia a Bíblia todo dia, por que eu fiquei doente? Essa semana lendo eu aprendi que essa vida é um privilégio, é uma bênção, mas ela tem duas coisas para nos ensinar. A primeira é que nós precisamos ser humildes igual a Jesus Cristo. É por isso que as coisas ruins acontecem. É por isso que as tribulações vêm sobre a nossa vida. É por isso que as provações nos desanimam. É porque Deus quer que nós sejamos humildes como foi o nosso Senhor.
Jesus veio, viveu, sofreu, foi crucificado. E a própria palavra diz que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Você quer ter uma vida de tranquilidade? Você quer ter uma vida de bondade, só alegria, só notícia boa? Isso não é a realidade da vida real. A vida real é brutal, ela é dolorosa, ela é difícil, mas ela é uma dádiva, porque nos aproxima de Deus. Em segundo lugar, o que as dificuldades dessa vida real vêm nos ensinar, é tirar o nosso gosto dessa vida e nos levar para a vida verdadeira. Sabe por que nós perdemos os nossos entes queridos? Para nós nos lembrarmos que aqui não é para sempre. Calvino diz que a lembrança da morte acontece geralmente quando nós vamos a algum enterro, e ela dura tanto quanto um aplauso no fim de um teatro. Dura muito pouco a nossa noção de que essa vida acaba e tem uma vida muito melhor. Diante disso, eu faço uma pergunta para mim e para vocês. Por que nós temos tanto medo da morte se sabemos que o nosso depósito é eterno e é sem fim? Que a glória que nós vamos receber é muito melhor do que essa. Por quê? Porque nós nos amarramos, nós ficamos presos com o coração nessa terra, sendo que Jesus nos diz que nós não somos daqui, nós somos estrangeiros. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos amando mais aquilo que o mundo nos ensina do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Capítulo 3, para encerrar, o verso 21 diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse corpo de pecado será revestido de incorruptibilidade. O próprio texto vai dizer que esse corpo é de humilhação. É aquilo que eu estava dizendo, é para nós nos parecermos com Cristo, para nós nos desapegarmos dessa vida e lembrarmos que tem uma vida muito melhor do que essa, para que assim sejamos como Ele, tendo um corpo igual ao corpo da sua glória. Esse corpo não terá doenças, será revestido de imortalidade. Esse corpo que hoje é fraco, será invencível. Esse corpo que momentaneamente vive em escuridão, será cheio de luz gloriosa, a luz de Cristo. Ele virá enxugar a todas as lágrimas dos nossos olhos, e Ele nos chamará bem-aventurados, e nós seremos como Cristo é, bem-aventurados por toda a eternidade. Sabe o que significa bem-aventurado? Mais do que feliz. Pare de tentar ser feliz nessa terra. Seja fiel nessa terra. É isso que Cristo espera de nós. Três lições para aplicar aquilo que a gente aprendeu. Você levar para o seu coração e para a vida real. Siga os modelos que buscam ser como Cristo, e torne-se sábio assim como eles. Segundo lugar, viva como Cristo viveu, uma vida abnegada de si e pronta a obedecer a alguém muito maior. Terceiro conselho, quando nós vivermos assim, além de ser como Cristo nessa vida, nós nos tornaremos como Ele, por toda a eternidade. Você quer isso para você? Deus nos abençoe com isso nessa noite. Posso orar por você? Você pode ficar de pé no seu lugar para nós orarmos? Talvez nessa noite você percebeu que a vida que você está vivendo, até esse exato momento, está longe desse padrão de abnegação e de entrega
ao verdadeiro Evangelho. Talvez nesse momento, você está percebendo que muito daquilo que Cristo ordenou que você fizesse, você não tem feito. Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la e será salvo. Senhor, peço ao Senhor que nessa noite abra verdadeiramente os nossos olhos espirituais e nos ensine que aqueles que vivem focados na vida presente desprezam a vida futura e o fim deles é a perdição. Nos ensina, Deus, e planta essa semente no nosso coração de que essa vida nada mais é do que um tempo que passará e acabará, mas que virá a verdadeira vida e vida eterna. E que nós temamos e obedeçamos com fidelidade para vivermos diante da Tua face na glória eterna. Nos abençoe nessa noite e nos fortalece pelo Teu poder e pela Tua graça. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.